temperamento? O temperamento é algo que Deus entrega para nós quando nos cria. Então, cada um de nós aqui nessa sala tem um temperamento dado por Deus. Amém ou não amém? Esse temperamento, ele é dividido em temperamento principal, temperamento secundário, temperamento terciário e temperamento quaternário, tá bem? Então, não necessariamente nessa mesma ordem. Por exemplo, então Deus, quando foi fazer a Jemima, colocou dentro do caráter dela um temperamento principal, seguido de um temperamento secundário, terciário e assim por diante, amém? Único, num equilíbrio, faz contas, uma pizza aqui temperamental, num equilíbrio único. 1, 2, 3. E agora? Deixa eu fazer em barras, é mais fácil. Em quantidade única. Então faz conta. 1, 2, 3, 4. Amém? Ninguém mais no mundo tem um temperamento com essa combinação. Ok? E esse temperamento, ele é responsável por o quê? Um de cada vez. Isso, nós buscamos um equilíbrio, mas o temperamento, ele é responsável pelo quê? Isto. Então, o nosso temperamento, que Deus nos deu, ele vai ditar o nosso comportamento. O nosso comportamento, aonde? Nas questões do nosso dia a dia. Então, toda vez que acontece algo na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada instante, a cada momento, o nosso temperamento vai mandar uma informação para o comportamento que vamos fazer. Então, se você, por exemplo, tem como principal temperamento o temperamento fleumático, quando alguém vem te contar uma fofoca, por exemplo, o seu temperamento vai te mandar uma informação para você se comportar conforme as barras que estão aqui. Então faz conta que você tem aqui, sei lá, você é 80% fleumático. Amém? 10% melancólico, 7% colérico e 3% sanguíneo. Amém? Faz conta. Você é dividido assim. Então, quando alguém vem te conta uma fofoca, o seu temperamento principal tende a fazer você se comportar de uma forma em todas as questões da sua vida, a cada instante. Quando alguém vem te conta uma mentira, quando você interage com as coisas, quando você assiste televisão, quando você fala com alguém, quando você vê algo na internet, a todo instante, o seu temperamento que Deus te deu vai ditar qual é o seu comportamento diante das circunstâncias do seu dia. É por isso que você tem que se conhecer. Por quê? Porque você se conhecendo, você já sabe que em determinada circunstância você tende a agir de tal jeito. E é sempre assim. Amém? Amém. E por que Deus nos fez assim? Com esse temperamento. O meu temperamento é diferente do da irmã Fátima, que é diferente do irmão. Por que Deus nos fez assim, com esse temperamento? O temperamento que nós temos, meus amados, ele é o mesmo, ele não muda nunca. Ele vai ser assim, digamos que alguém seja sempre. Sempre ele vai ser assim. Desde que ele nasceu, ele é assim. Depois que ele virou crente, ele continua assim. Por que Deus nos deu esse temperamento? Exatamente. Porque quando Deus criou você, ele já sabia qual era o seu propósito. Porque foi ele que definiu qual era o seu propósito. E para você cumprir com o seu propósito, ele já sabia que o temperamento mais adequado era o que ele te deu.
Olha como que Deus é maravilhoso. Para você cumprir a tua missão, Ele te deu um temperamento ideal para você cumprir com a tua missão. Para ser mais fácil. Para você alcançar tudo aquilo que você tem que fazer na tua vida. Só que, em cada circunstância, você vai precisar equilibrar isso aqui. Na maior parte das vezes da sua vida, você vai ter que... Faz conta, vamos imaginar que esse ser aqui que eu escrevi aqui seja o Manuel. O Manuel. Então, o Manuel, ele é fleumático, amém ou não amém? Porque ele é 80% fleumático. Então, o temperamento principal dele é fleumático. Só que ele também é um pouco melancólico. Geralmente eles são assim. Fleumáticos geralmente também são melancólicos. Só que ele também tem um pouquinho de colérico. Quantos por cento ele? 7. E ele também tem um pouquinho de sanguíneo. Quase nada. Ou seja, preste atenção. Na maior parte da vida do Manuel, ele vai agir como fleumático. Por quê? Porque é o temperamento principal que vai enviar a informação para ele se comportar. Só que, se fosse assim, dava bom, né? Amém. Se todas as vezes eu precisasse agir como fleumático, e já sou fleumático, olha só. Mas Jesus disse que não ia ser só 1000 maravilhas, né? Então, vai acontecer em momentos na nossa vida, na vida do Manuel, que em uma determinada circunstância ele vai ter que agir como melancólico. Só que ele consegue agir como melancólico por si só? É muito difícil. Por quê? O temperamento dele principal vai sempre puxar o comportamento dele para esse lado. Que é o que eu estava dizendo aqui para a irmã Tereza. Eu falei, vou chamar o pessoal lá porque eu gosto muito de falar. E quem gosta muito de falar não quer perder nenhum minuto da oportunidade que tem para falar. Você consegue compreender? No comportamento é a mesma coisa, no temperamento. Ele vai sempre querer agir assim. Só que nem sempre ele tem que agir como fleumático. E na nossa vida é assim. Há determinados momentos que a gente precisa variar, então a gente não pode deixar o nosso temperamento tomar conta, tomar controle. É por isso que Deus vai dizer que nós temos que controlar e dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos. Só que a gente tende, sem o Espírito Santo, que é o que nós estamos dizendo há já muito tempo, a viver sempre conforme o temperamento principal da nossa vida. E tem gente que até se orgulha disso. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas não pode ser assim. Jesus, por exemplo, que é o grande exemplo. Nós não conseguimos identificar qual era o temperamento de Jesus. Por quê? Porque nós não conseguimos traduzir isso aqui em Jesus. Ninguém, olha que Jesus foi analisado por muitos antropólogos, por muitos sociólogos, e não consegue se falar, olha, Jesus era fleumático, ou olha, Jesus era colérico. Não, por quê? Porque ele era tão equilibrado que ele agia sempre da maneira que era necessário. Por quê? Já falamos aqui, está aqui, ó. Por que Jesus agia sempre como do jeito que tinha que agir? Porque ele acertava sempre. Porque ele escolheu, dos 7 Espíritos de Deus, ele escolheu o espírito de temor. E o espírito de temor sobre ele equilibrava o temperamento dele. Então, num determinado momento, você vai ler nas Escrituras que Jesus entra no templo como um sanguíneo. Vira mesas, chuta cadeiras, ele pegou uma azorrague, que é uma espécie de chicote, e chicoteou todo, igual sanguíneo. Aí você fala, olha aí, Jesus era sanguíneo. Mas tem um outro momento que um soldado vem até ele para prendê-lo e ele se entrega como uma ovelha muda. As pessoas batiam nele, cuspiam nele e ele agia totalmente como fleumático. Você vai falar, olha só, Jesus era fleumático. Vocês estão conseguindo compreender? Em determinados momentos ele agia como um colérico, era um líder exemplar. Por quê? O espírito de temor que ele escolheu, que nós lemos em Isaías, tomava conta dele e equilibrava o temperamento dele. É assim que nós temos que ser.
Porque em determinados momentos da vida do Manuel, ele vai ter que agir como sanguíneo. Como que ele age como sanguíneo? Se só 3% dele é sanguíneo. Por si só ele não consegue. Nós não conseguimos. Você não consegue sair daqui do 80 e buscar lá numa fração de segundos, porque as coisas do dia a dia acontecem numa fração de segundos. Então alguém vem e te ofende, você tem o quê? 1 segundo para reagir. E o seu temperamento vai mandar em qual tipo de informação? A principal. E aí, se você precisa agir como sanguíneo, como que você faz? Aí é que está o detalhe de colocarmos o Espírito Santo para equilibrar o nosso temperamento. Porque já não sou mais eu quem vive. Consigo entender agora esse verso? Você nunca entendeu ele. Ou se entendeu, entendeu mal. Porque agora o Espírito de Deus habita em você e te equilibra. Se você é crente, olha aqui para mim, você nasceu assim, vive assim, vai morrer assim, tem alguma coisa errada na tua vida. Tem que ter mudança. É claro que isso aqui é um processo. É um processo. Você vai aprendendo, você vai começar a utilizá-lo. Só que chega uma hora que você vai ter que utilizá-lo. Você, depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de crente, você não pode, a cada circunstância que acontece na sua vida, agir da mesma maneira que você agia quando você não era. Não pode. Isso é inaceitável. Como que você entende se um crente é maduro ou não? Se você vê nele atitudes de que ele já mudou, de que ele já não age mais segundo a natureza humana. Ele já age segundo o equilíbrio do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele fala quando tem que falar, ele responde quando tem que responder, ele cala quando tem que calar, ele vira cadeiras quando tem que virar, se for o caso. Vocês estão conseguindo compreender? Ele lidera se tiver que liderar. Você tem que ser assim. Você lá na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua escola, não sei aonde, você tem que liderar. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. E você é luz, você influencia, você não pode ser influenciado. Então você tem que, mas eu não sou colérico, eu só tenho, vamos imaginar que o Manuel só é 7% colérico. O Espírito da liderança está aqui, mas eu não sei liderar porque eu só sou 7% colérico. Então você precisa orar mais e se entregar para o Espírito Santo, para que quando for necessário, ele faz o quê? Ele aumenta isso aqui. Então, numa determinada circunstância da tua vida, como que o Espírito Santo faz? Então faz conta aqui o Manuel, amém ou não amém? Aqui é ele no dia a dia. Só que numa determinada circunstância, não sei, faz conta, alguém xingou o Manuel, alguém ofendeu o Manuel, alguém bateu no Manuel, enfim, não sei. Qualquer situação do dia, amém? Alguém mentiu para ele, enfim. Então faz conta que ele vai precisar ser colérico. Muito mais. Então o que o Espírito Santo vai fazer no Manuel naquele momento, naquele instante? Vai dar um boost nele aqui no colérico. E vai aumentar. E ele vai ficar 80% colérico. E aí, ele precisa ser sanguíneo também, porque o colérico geralmente ele é sanguíneo. Um pouco. Então vai aumentar aqui também. Vai para 10%. E vai diminuir os outros. Está conseguindo compreender? Então aqui, o colérico, aqui o sanguíneo, e aí aqui desceu, tá vendo? Naquele instante, o Espírito Santo equilibra. E é por isso que você olha, você fala, uau! É por isso que as pessoas se impressionam. Porque quando todo mundo te conhece, quando acha que você vai agir mal, porque te conhecem, você vai lá e age bem. Porque o Espírito Santo te encheu com aquilo que era necessário.
liderança. Eu vou te dar uma palavra agora. Então agora você vai ser ousado. Ele te enche daquilo que você precisa, daquilo que você não tem, normalmente. E aí você faz aquilo que tem que ser feito, e aí você depois volta para o seu temperamento normal. E aí no dia a dia isso muda. Às vezes você precisa ser melancólico, às vezes você precisa ser sanguíneo, e ele vai aumentando, ele vai equilibrando. No dia a dia, ou seja, é Cristo vivendo em você. A todo instante, te equilibrando, é no dia a dia, gente. Nós como cristãos, temos que ser cristãos no dia a dia. É aquilo que eu falei domingo, do id. Id, ou seja, vai vivendo, vai estudando, vai trabalhando e vai discipulando e vai mostrando, ou seja, nas suas ações. E você só prova que você amadureceu nas ações. No dia a dia, é lá fora com o teu chefe chato, é lá fora com o teu amigo que quer te passar a perna, é lá fora com aquela pessoa mundana, com o teu vizinho, é lá, não é aqui. Amém ou não amém? Então nós estávamos estudando isso aqui, amém? Deixa eu ver, alguma dúvida? A hora é agora. Eu falei aqui um pouquinho dos discípulos. Quem era quem? Lembra? João era o fleumático. João era o fleumático. Judas, melancólico. Lembra que eu falei que o melancólico é o melhor, a pessoa mais recomendada para cuidar das finanças da igreja? Lembra que eu falei? Quem cuidava do dinheiro de Jesus? Jesus tinha 12. Só um podia cuidar do dinheiro dele. Era muito ou era pouco? Era muito. Era muito. Era muito. Fora o dinheiro que as mulheres davam para Jesus, ele ainda tinha herança que ele recebeu dos magos do Oriente. Você lembra? Porque a gente acha que os magos do Oriente foram lá com um pingentinho de ouro e deram para ele. Não, eles trouxeram camelos de ouro. Pega a lista de presentes que a rainha de Sabá deu para Salomão, e aí você vai ver como que um rei presenteia outro rei. E os homens do Oriente vieram para ver o nascimento do rei dos judeus. Eles trouxeram muita coisa. Então Jesus tinha muita coisa. E ele deu para quem? Para o melancólico. Então, o melancólico tem que cuidar das finanças da igreja, lá na tua casa. Se você é casado, se você é colérico, se você é sanguíneo e é casado com um melancólico, deixa o melancólico cuidar das finanças do casal. Vai por mim. Lá em casa nenhum de nós somos melancólicos, né? Então a gente reveza. Um determinado tempo é a Priscila que cuida, depois um determinado tempo sou eu. Quando a coisa está mais ou menos assim, a gente vai porque não tem nenhum melancólico. Mas se você é casado com um melancólico, dá para ele. Fala, cuida aqui do nosso dinheiro, do nosso patrimônio, faz os nossos investimentos, cuida de tudo aqui. Porque ele é a pessoa ideal para cuidar desse tipo de coisa. Tá bem? Então Judas era melancólico e cuidava do dinheiro de Jesus, do dinheiro do ministério. Meus irmãos, eu já falei aqui para vocês. Pensa que você agora. Fizemos até uma conta rápida aqui, não foi? O Rubem que é mais prático. Pensa. Quanto que custa um pequeno almoço? Assim, pequeno almoço. Vou ali, quanto, sei lá, 3 euros? Anota aí, 3 euros. Anota aí para mim alguém, 3 euros. Um almoço. Aqui no Zé Padeiro, quanto que é? 10 euros? 15. Anota aí, 15. Jantar. Só para um, mais 15? Mais 10? 10, vai. Já comeu muito pão na hora do almoço, está com a barriga cheia de azeitona. Olha aqui. Então quanto que deu, pastor? 15 mais 10? Arredonda para 30, tem um refrigerante. Arredonda para 30 euros, amém? Multiplica por 12, faz 30 vezes 13. 30 vezes 13. Por dia. Então, para Jesus dar uma voltinha com os discípulos ali em Jerusalém e voltar por dia, era 350 euros. Estou trazendo para o dinheiro de hoje. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Agora multiplica por 3 anos, 900 dias. Arredondar para menos, 900 dias, vai.
350 mil euros. Quem tem aí agora? Para poder dar uma voltinha aí e pregar o evangelho. E você ainda achava que Jesus era pobre? Ah, para, gente. Porque eu não sei se você lembra, os discípulos pararam de trabalhar. Pedro tinha uma empresa de pesca com João e Tiago, eles eram sócios. Só que eles pararam de pescar. Mateus era contabilista. Ele era publicano. Ele era inteligentíssimo. Ele fazia as contas dos impostos que Roma pegava. Então Roma ia lá nos judeus e pegava os impostos e ele era um dos que anotava, que fazia essa... Ou seja, parou de trabalhar porque ele foi seguir a Cristo. Ninguém ali mais trabalhava. Ou seja, Jesus em 3 anos gastou 350 mil euros. E olha que eu estou só fazendo a conta só do fixo. Sem contar um dia aí que ele apareceram 5 mil para ele alimentar. Teve um outro dia aí que apareceu mais 7 mil. A Bíblia você vai ver, ele só anda com multidão. Então esquece essa história de que Jesus não tinha dinheiro, de que Jesus era pobrezinho. Aquela imagem que a gente vê de Jesus coitadinho, só falta alguém jogar uma moeda para ele. Esquece isso. Amém ou não amém? Alguma dúvida até aqui? Ah, e tinha o Pedro, óbvio, né? Pedro é sanguíneo, óbvio. Esse aqui estava fácil, né? E Pedro é sanguíneo. São só alguns exemplos para você poder começar a tentar ver onde você se encaixa aí. A maioria das pessoas fez o teste. Aqui é o Espírito Santo, tá vendo? O Espírito Santo que vai equilibrar e vai aumentar onde tem que aumentar na tua vida. Aqui são os 7 Espíritos de Deus de Isaías. Lembra que nós falamos? Esses 4 Espíritos aqui, todos recebem. Todos recebem. Então, são os Espíritos de Deus para te ajudar nas suas fraquezas. Então você recebe Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento. Para te ajudar nas suas fraquezas. Só que o Espírito do nome do Senhor, o Espírito de fortaleza e de temor é um prêmio para aqueles que clamam. E serve para liderar. Todo mundo aqui lidera alguma coisa. Você pelo menos é líder de você mesmo. Então você precisa clamar por aqueles espíritos ali do Senhor. Amém? Posso pular? Posso começar a aula agora? Gente, é o frio, é o calor, o que é que se passa com vocês? Onde que nós encontramos isso tudo? Nós estamos falando do livro de Provérbios, amém ou amém? O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é o compêndio que Deus deu para o homem para que o homem possa viver o seu dia a dia. Então, tudo aquilo que você precisa para viver diariamente está no livro de Provérbios. Então, é a sabedoria divina ali num livro, inspirado no livro. Então, nós também falamos que... Abre lá Provérbios capítulo 1. Muita coisa para falar hoje ainda. Falamos aqui sobre a palavra, presta atenção, Provérbios capítulo 1, versículo 2. Versículo 1, Provérbios 1, 1. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que são os provérbios? Para se conhecer a sabedoria e a O que é a sabedoria? A sabedoria é a fonte. É um compêndio. Eu fiz aqui como se fosse uma biblioteca. Dentro de uma biblioteca tem a sabedoria toda. Toda a fonte, faz conta. Toda a fonte da sabedoria está dentro de uma biblioteca. Lá tem livros de português, matemática, inglês, francês, de todas as ciências. Ou seja, a sabedoria é a fonte onde está todo o conhecimento. Amém ou não amém? E a sabedoria é
A sabedoria é Cristo. Ou seja, toda a ciência, está lá em Colossenses capítulo 1, toda a ciência, todo o conhecimento, todo está nele. Ele é a fonte. Para se conhecer a sabedoria e a instrução. A instrução é aquele que leva a sabedoria, é aquele que entrega a sabedoria. Para se percustar as palavras da inteligência, ou seja, a palavra da inteligência. Por que foi escrito o livro de Provérbios? Acabamos de ler. Para isso tudo, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para percustar-se na palavra da ciência. O que é a palavra da ciência? É o conteúdo que sai da fonte. Vamos chegar lá, estou só recapitulando. Para se receber a instrução da sabedoria, em justiça e equidade, para se dar prudência aos ingênuos e ao jovem a ciência e a discrição. Por quê? Quando você é novo na fé, ou você pode ser novo na fé com 50 anos de crente, amém ou não amém? Porque quando você é novo na fé, imaturo, você é jovem ou ingênuo, ou você é jovem e ingênuo. Você é imprudente, ou seja, isso tudo aqui é para dar prudência. Capítulo 2. Vocês estão conseguindo pegar, gente? Eu estou falando rápido porque a gente já falou sobre isso umas 3 vezes. Tá bem? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam? Levanta a mão assim, eu estou falando assim, ó. Capítulo 2, verso 1. Filho meu, se receberes as minhas palavras e guardares como um tesouro os meus mandamentos dentro de ti, de tal maneira que o teu ouvido escute a sabedoria e o teu coração se incline para o entendimento, sim, se clamares por inteligência e levantares a tua voz à procura do entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e se a esquadrinhares como se faz a procura de tesouros perdidos. Então volta aqui, olha cá. Então nós falamos aqui, ó, esse está aqui em cima. Ou seja, alguém, aqui esse carinha aqui, revestido do Espírito Santo, amém ou não amém? Ele é o instrutor. Então ele vai soltar a palavra, tá vendo? Ele soltando a palavra de vermelho aqui, ele está soltando a palavra. Ele está falando lá no púlpito. Ou aqui na frente da mesa, tá vendo? Ele está falando. Então, a palavra da inteligência, ela é lançada a todo instante. Eu estou lançando aqui, está sendo lançado aqui. Deus está me usando e eu estou lançando aqui palavras de inteligência. Que é para você ser prudente, deixar de ser jovem na fé, deixar de ser um crente ingênuo no bom sentido, tá bem? Deixar de ser um crente jovem. Então está sendo lançado, olha o que ele vai dizer, que isso aqui são tesouros. Ele está dizendo que isso que é lançado, a palavra da inteligência, ela é tesouro, vale mais do que prata. Foi por isso que eu disse na semana retrasada e o pastor disse na semana passada. Se eu estivesse lançando aqui notas de 100 euros, Gemima, não cabia mais gente aqui dentro. Se a gente pendurar lá fora uma faixa, vem aqui e receba 100 euros por palavra lançada. Olha, ia sair gente pelo ladrão. Como que a gente costuma dizer lá na terrinha. Vocês falam isso aqui também? Vai sair pelo ladrão. Você sabe o que é um ladrão, né? Uma caixa d'água, um reservatório de água. Então ele tem um cano aqui por onde entra a água, vem da rua, certo? E tem o que a gente chama de ladrão, que é quando ela está cheia demais, ela vaza por aqui. Para não transbordar. Então, se eu falasse aqui, olha gente, faz uma campanha aí, dá uma voltinha com um carro de som aí. Sexta-feira, 8h30, na Assembleia de Deus de Medo do Corvo, cada palavra lançada é uma nota de 100 euros, você só precisa correr e pegar. Isso aqui tinha gente vazando pelo ladrão. Tinha gente saindo por ali, tanta gente que não caberia aqui. Que é o que a Bíblia está dizendo. Que o que está sendo lançado aqui
Vale mais do que a prata, são tesouros. Só que, aí agora vai entrar na aula, daqui a pouco. Só que, esses tesouros, eles só vão ser recebidos pelas pessoas de acordo com o temperamento de cada uma delas. Então, lembra que eu falei dos temperamentos cada um? Quando são lançadas as palavras? Então eu estou aqui sendo, eu só sou o vendedor, eu sou o dono da fonte. Eu só sou o secretário da biblioteca. Os livros são meus? Não são meus. A sabedoria é minha? Não. Eu só entrego os livros. Então, o pastor, o pregador, o professor, o ensinador, o mestre, ele só entrega o tesouro. Só que as pessoas só vão receber conforme o seu temperamento. Então você precisa conhecer a si mesmo. Porque o melancólico, olha só como que o melancólico, não sei se tem algum melancólico aí, não lembro mais dos testes. Tem? Olha aqui, ó. Posso te usar como exemplo? O que o melancólico faz? Ele presta atenção, não presta? Posso? Eu falei sobre isso na semana passada, na última aula. Quem lembra? Ele faz o quê? Anota tudo, presta atenção, senta na frente. Melancólico. É assim que ela vai receber os tesouros. Não estou dizendo que quem está no fundão aí não recebe, amém? Não, mas para lá, calma lá. É só um tipo de temperamento diferente. Eu não sou melancólico, mas o que eu faço? Eu sei que eu preciso agir assim. Então, se vocês já viram eu no culto, eu sento na frente. Porque eu fico prestando atenção. Eu pego a minha Bíblia ali, eu já falei sobre isso na outra aula, eu tenho essas duas Bíblias comentadas no telemóvel. Então, eu vou lá e eu ajo como melancólico, mesmo não sendo. Está conseguindo compreender? Então, o melancólico presta atenção quando está sendo lançada a palavra. Aqui o melancólico aqui, ó. O melancólico é esse aqui, ó. Está bem na frente. O melancólico é esse aqui também. Ele presta atenção, ele anota, ele fica em silêncio. Está conseguindo compreender? Ele interage. Ele, se tem uma dúvida, pergunta. Então, a maneira como as pessoas vão receber esse tesouro depende do seu temperamento. Então, você tem que se conhecer. Então, você tem que falar, pera lá, qual que é o melhor temperamento para aprender numa sala de aula? Seja aqui, seja lá, não interessa. Melancólico. Então, você precisa... eu sou melancólico? Não sou. Então, eu preciso agir como? Está conseguindo pegar? Vou dar uma palestra. Vou estar aqui, imagina se você estiver aqui no meu lugar. Mas eu sou melancólico. Eu sou fleumático, eu sou super tímido, não consigo falar. Vou travar. Então o que você vai fazer? Você tem que ser colérico, você tem que ser sanguíneo. Senão você não consegue. Vocês estão conseguindo pegar, gente? Então o dia que o pastor falar para você, a Gemima, vamos usar a Gemima como exemplo de novo. A Gemima é melancólica. Para ela é muito difícil falar na frente. Então, o que ela tem que fazer? Quando o pastor fala para ela, olha, você vai dirigir o culto. Ela tem que pedir para Deus, para o Espírito Santo, encher nela aquilo que é preciso. Ou seja, precisa encher nela de colérico, precisa encher nela de sanguíneo, para ela poder conseguir vir aqui e dirigir o culto. Senão ela não consegue, ela trava. A todas as coisas da nossa vida. Por isso que a gente tem que se conhecer primeiro. Você não se conhece. Olha aqui. Tem umas coisas que é difícil falar. Você precisa se conhecer. Como que você vai amar a Deus se você não conhece nem a si mesmo? Você não conhece nem Deus, como que você vai amá-lo? Às vezes você até quer, eu não tenho dúvida que você quer amar a Deus, que você quer temer a Deus, que você quer se render a Ele. Só que você não conhece. Você não o conhece. Você nem se conhece. Aí fica difícil. Está conseguindo compreender ou não?
A gente tem que parar, gente, de achar que Deus recebe qualquer coisa. Tem uma discussão, mas Deus entende. Não, Deus não entende. Ele diz como tem que ser feito. Ele não entende. Se Deus falou para você, olha, eu quero que os adoradores me adorem em espírito e em verdade, se você não o adorar em espírito e em verdade, ele não vai receber, porque senão ele vai estar sendo contra a própria palavra dele. E se tem uma coisa que Deus não é contra a sua própria palavra. Então, para o adorar, você tem que adorar em espírito e em verdade. Você precisa se conhecer, você precisa conhecê-lo. Mas você não se conhece. Você nem sabe se você é fleumático, se você é colérico, se você é qualquer coisa. Vamos ter que fazer o teste de novo, porque tem muita gente aqui que não fez o teste. Amém ou não amém? Amém. Então, esses tesouros que são lançados, você precisa guardá-los. Olha o que está escrito lá em Provérbios. Filho meu, se receberes as minhas palavras, então vocês estão recebendo as palavras. Você vem aqui na sexta-feira, você recebe a palavra. Você vem aqui no domingo, recebe a palavra. Você abre lá uma pregação no seu telemóvel, você recebe a palavra. Você está lá perdendo tempo no telemóvel, aparece um Reels lá, alguém falando alguma coisa, você está recebendo a palavra. Amém ou não amém? Só que você não tem só que recebê-la. Olha o que ele diz. E guardá-las. Como que... Olha aqui para mim. Como que o sanguíneo, não sei se você é sanguíneo, como que o sanguíneo recebe a palavra? Ele olha para você, 5 segundos, vira para o lado, baixa a cabeça, olha para cima. Reclama com o irmão do lado que for. O irmão do lado, o pastor falou, abre a Bíblia aí no livro de Salmo, capítulo 91. O irmão não ouviu direito, pergunta, qual é o capítulo? O sanguíneo já... Ele se distrai. Então, ele não recebe. Tá distraído. Aí tá aqui, aí a criança chora lá, ele já olha para trás para a criança, já olha para baixo. E o pastor está aqui pregando aqui, a palavra está sendo lançada, os tesouros estão sendo lançados, o sanguíneo está aqui, a milhão. Já. Aí levanta, vai na casa de banho umas 4 vezes. E volta, aí senta aqui, pega no telemóvel de novo. Ele é assim, inquieto. Então o sanguíneo, o que ele tem que fazer? Pera lá, eu não posso agir como sanguíneo. Por quê? Porque eu não estou guardando. Não estou guardando. E a palavra diz que para você ter ela, você precisa recebê-la como um tesouro e guardar os mandamentos. É os mandamentos. Porque a palavra é lançada. Só que você precisa guardar o que está dito nela. E você só vai guardar o que está dito nela se você compreender. Se você não compreender, sai daqui do culto. Irmã Gemima, não pude ir no culto hoje. O pastor pregou sobre o quê? Acho que é sobre o Novo Testamento, eu acho. Por quê? Não ouviu nada. Ficou aqui, olhou para o lado, olhou para o pastor estava elegante hoje, né? Viu a calça dele combinando com a camisa, não sei o que e tal, assim, o cinto e tal. Esse é o sanguíneo. Consegue compreender? Esse é o Pedro. Pedro é assim. Se Pedro estivesse aqui no domingo, o Pedro desequilibrado, porque depois ele é equilibrado. Depois muda tudo. Depois do Pentecoste ele começa a crescer. Antes ele era todo desequilibrado, doidão, arrancava da espada, cortava o olho de todo mundo. Foi lá falar para Jesus, Senhor, olha aqui, eu nunca vou te abandonar. Nunca. A primeira oportunidade, correu. Então, se o Pedro antigo, se estivesse aqui na igreja, ele ia ser assim. Ele ia ser esse tipo de pessoa. Ele levanta, aí daqui a pouco vai lá, aí mexe no microfone do pastor, e vai lá na mesa de som, e mexe tudo, ele é assim, esse é o sanguíneo.
Então, ele não guarda. Olha aqui, está aqui, ó, a gente até falou sobre isso. Primeiro você depois você Então, a maneira como esses tesouros vão ser recepcionados por vocês depende do seu temperamento. Então, você tem que se conhecer e agir diferente. Porque, meus irmãos, olha o que Jesus disse. Eu vou falar de novo, eu sempre uso. Jesus disse, contou a parábola do semeador. Amém ou não amém? O semeador saiu a semear, lançou a semente, blá, blá, aquela história toda, você conhece. Depois os discípulos perguntaram para ele, Senhor, o senhor quer explica a parábola que a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. O que eles fizeram? Eles receberam, guardaram, eles ouviram. O que Jesus disse? Aquele que tem ouvidos. E aí eles não entenderam. O que eles fizeram? Clamaram, Senhor, explica para nós a parábola que a gente não entendeu. Aí ele disse que aquela primeira parábola que é lançada no chão batido é como uma semente que cai e a árvore do campo vem e rouba. Aí ele disse, é como vocês. Quando a palavra é lançada, Satanás vem e rouba. Então o que eu quero dizer com você? Se você vem aqui, recebe, guarda e não entende, Satanás está roubando a mensagem que está sendo plantada em você todo domingo. Foi Jesus quem disse, não fui eu. Ele que disse que quando a semente é lançada, não entendendo, vem o diabo e... Eu vou ter que ler com você que você não acredita em mim. Pode ficar melhor ainda. Pastor, o diabo ouve os meus pensamentos? Quem acha que o diabo ouve os seus pensamentos, levanta a mão. Conhece os seus pensamentos, levanta a mão. Essa é a melhor parte. Vou perguntar de novo. Quem aqui acha, olha aqui todos, quem aqui acha que o diabo tem acesso aos nossos pensamentos? Levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quem aqui acha que o diabo tem acesso aos seus pensamentos? Levanta a mão. Quem aqui acha que o diabo não tem acesso aos nossos pensamentos? Levanta a mão. E quem não levantou a mão? Tem uns 3 ou 4 Pilatos aí que estão, ó. Mateus capítulo 13. Eu gosto assim, de mudar seus pensamentos assim. Eu construído uma coisinha assim na sua cabeça, né? E vem eu com uma bola assim de demolição. E buf! Você fica mais perdido do que estava. Ah, pastor, eu já tinha uma dúvida aqui, agora fui na aula e soltei pior. Vamos ler o texto, vem cá comigo. A Bíblia não diz isso. Não tem nenhum texto, não há nenhum versículo bíblico que diz isso. Vamos ler. Todos acharam Mateus 13? Presta atenção, verso 16. Jesus já está explicando para eles. Mas bem-aventurados os vossos olhos, olha o que ele está dizendo. Porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvir o que vós ouves e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então agora ele vai explicar. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no teu coração. Este é aquele que foi semeado junto ao caminho. Então você lembra que eram 4 sementes, amém?
A primeira semente que o semeador lançou caiu no caminho e era de terra batida. Na parábola, as aves vieram e levaram a semente, por isso que ela não. Aí ele vai explicar do que ele estava falando. Ele vai dizer: eu estou falando com vocês. Quando eu prego e vocês não entendem a mensagem, Satanás entra lá dentro e rouba. Você entende como? Como que você entende aquilo que eu estou te dizendo? Já desenhei aqui esse menininho. Vou desenhar ele de novo. Corpo, alma, espírito. Amém? Espírito, corpo e alma. Entre o espírito e o corpo, entre o corpo e a alma, a mensagem vem de onde? A mensagem vem do alto, amém ou amém? A mensagem, ela é, a palavra está aqui desse mundo, a palavra, o português, a palavra, só que o conteúdo dela vem ela é espírito, então a palavra passa pelo teu espírito, porque ela é espiritual. O Espírito Santo está aqui, lembra que eu falei que ele preenche o seu espírito? Só que ela vem espiritual, amém? Só que ela precisa passar pela sua mente, pelo seu intelecto, para que você compreenda aquilo. Então ela passa na sua mente. Se você não entendeu, o que acontece com ela? Você não entende. Então ela fica ali sem efeito. E ela desce para onde sem efeito? Para o coração. Que é engano. Você não entendeu a mensagem? Então você não entendeu na tua mente. Satanás veio e roubou. Acabou. Mas você vem aqui, olha para o céu, olha para cima. Meus amados, você tem que sair daqui todo domingo, toda sexta-feira, entendendo a palavra. Porque se você não entendê-la, Satanás vai roubá-la. E se Satanás vai roubá-la, você não vai ter crescimento, o Espírito Santo não vai te equilibrar e você vai continuar sendo o mesmo crente há 20 anos. Porque vem para a igreja e não entende a mensagem. Não recebe o tesouro. Até recebe, mas não guarda. Por que não guarda? Porque não escutou direito. Porque não entendeu. Deus entrega tudo para nós. Ele te deu o temperamento que você precisa. Ele deu a sabedoria. Ele coloca o instrutor à tua disposição. A palavra da inteligência sai daqui. Você já tem o temperamento correto. Só precisa entender. A palavra está sendo lançada, o tesouro está sendo entregue. Você só precisa entender. Vai ser um abençoado, quer olhar para a roupa do pastor, quer olhar para a cor da parede, quer saber se o quadro está bonito, está preocupado com o som, porque o pastor não ensaiou direito, porque o louvor não gostei, porque a água estava quente, porque essa cadeira é terrível, e aí o pastor está pregando, e a mensagem está sendo lançada, e você sai daqui, às vezes sai até feliz, porque viu os irmãos, conversou, bateu um papo, deu uma dançada, cantou um louvor que você gostava, só que o tesouro que você veio buscar, Satanás roubou. Ele levou embora. O diabo está preocupado, não, meu irmão. Se o louvor está legal, não, ele não está preocupado com isso, ele nem olha para cá. O diabo está preocupado em roubar a mensagem que está sendo lançada na tua mente.
É por isso que você tem que ficar focado na mensagem. É por isso que você tem que estar focado. Se você não, se não é o suficiente, anota. Se não é o suficiente, desenha. Está conseguindo compreender, irmão? Você não pode sair daqui sem a semente que o Espírito Santo lançou. Chegou em casa, não lembra do que é a mensagem? Não importa. Faz como os discípulos. Clama por ela. Senhor, eu não me lembro da mensagem. Não deixa o inimigo roubar a mensagem. Não deixa o Satanás... Chega na tua casa e vai de joelho e clama. E procura por ela. Olha aqui que nós falamos. Esquadrinha. Onde que está? Eu não quero saber. Não vou perder a palavra que era para mim. Porque olha aqui, a palavra é para você. Quando você sai da sua casa para vir para cá, Deus tem um bilhetinho, um recadinho, um bilhete para cada um de nós. E aquilo é único, é só para você. Essa aqui é só para a irmã. Essa aqui é só para a irmã Teresa. Aí ele entrega o bilhete na tua mão. Aí você faz o que com o bilhete? Olha aqui o bilhete que Deus te deu no domingo. Para você, tem ali um recado para a tua vida. E você aqui, ó. O Satanás veio, ó, levou o teu bilhete, você nem viu. Imagina, irmãos. Vamos voltar para a faixa? Tem uma faixa lá fora. A cada palavra lançada, 100 euros. Aí, se você pega 100 euros aqui, irmão, 100 euros, ó, saiu aqui, ó, 100 euros. Você vai fazer o que com ela? Você vai fazer o que com 100 euros? Se cai na tua mão, é teu. O que você vai fazer? Vai guardar por quê? É tesouro. Você só guarda aquilo que tem valor, aquilo que é precioso. Então você guarda aquilo. É meu. Mas a gente não faz isso. É só mais um culto. É só mais um domingo. É só mais uma aula. É só mais uma sexta. Ai, isso não acaba nunca, meu Deus do céu, estou com feijão no fogo, preciso... Ai, estou com visita em casa, meu Deus do céu, 9h35. O pastor fala mais que a boca, meu Deus, eu estava com a cabeça, eu devia ter ficado em casa. E ó, e o tesouro está sendo lançado. Fica em casa, irmão. Posso falar? Se você sai da tua casa, larga a tua visita, larga o teu almoço lá para fazer, para vir aqui, para sair vazio, fica em casa, irmão. Vem não. Vem não. Você veio para cá para receber um bilhete que ele tinha para te dar. Se você volta para cá sem o bilhete, não vem não, irmão. Fica em casa. É ou não é? Se meu patrão ligar para mim e falar, Érico, o negócio é o seguinte, se você for vir trabalhar hoje, eu vou te dar 100 euros. Se você não for vir, também não vou te dar. Você acha que eu vou? Vou perguntar para você. Se o seu patrão ligar para você, irmã Teresa, e falar assim, olha assim, se você vir hoje trabalhar, eu te dou 100 euros. Você ganha 100 euros. Se você vier, eu te dou 100 euros. Mas olha assim, se você... Hoje eu não vou te dar 100 euros. Você vai? Claro que não, gente. Vou passear, vou pescar. Olha lá, faz conta, eu recebo por dia, meu nome. Olha aqui, se você vir hoje, ó, hoje, pode vir trabalhar que eu te dou 100 euros. Opa, que hora que é? Olha, pode vir trabalhar, mas hoje eu não vou te pagar não. Ah, tá. Não vou nada, fica em casa, vou a pé, vou fazer outra coisa. Deus está dizendo para você, olha, domingo de manhã, 10 da manhã, tem um bilhetinho aqui para te dar. Se você vem e não leva o bilhete, fica em casa, irmão. Está perdendo o seu tempo aqui. Vai evangelizar lá na rua, então. Vai falar de Jesus para o seu vizinho. Vai falar de Jesus para a sua comadre que foi te visitar. É mais útil do que você vir aqui perder tempo. E a crentaiada perde tempo. Anos. Anos. Sabe como eu sei? Porque eu olho para os crentes, irmãos. É o mesmo há 1 ano. Aí você olha para o crente, é o mesmo há 3 anos. Você olha para o outro, é o mesmo há 20 anos.
Você conversa com a irmã que é mais antiga na igreja, fala, eu conheço aquela fulana ali há 30 anos, ele é assim, desde que eu conheço. Bate no marido, xinga o marido, distrata o marido, xinga todo mundo, fala mal de todo mundo. Ela é assim desde sempre, irmão. Alguém tem que falar. Quem está aí? Amém. Tem pessoas que escutam, que recebem a palavra, o tesouro, mas não guardam. O coração dela não se inclina para a palavra. Por quê? Porque ela não consegue chegar aqui, ó, no temor. Ela não consegue chegar no temor. A palavra tem que causar em você temor. Você tem que temer a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela tem poder para mudar a tua vida de um dia para o outro. De um momento para outro. Agora pode estar tudo ruim. Você pode sair por aquela porta daqui meia hora e a sua vida pode mudar para sempre. Olha aqui para mim. Imagina se você soubesse que no dia tal, a tal hora, você ia entrar aqui na igreja e você ia sair, a sua vida ia mudar para sempre, para melhor. Amém. Quem recebe aí? Amém. Você ia deixar de vir nesse dia? Esse dia pode ser hoje. Amém. Esse dia pode ser domingo. Esse dia pode ser semana que vem. Esse dia pode ser o último da tua vida, não sei quando. Mas olha, Deus tem um recado para você cada vez que você vem aqui. Porque alguém vai lançar. E você vai receber tesouro. E você vai receber sabedoria. É disso que nós estamos lendo aqui em Provérbios capítulo 2. Verso 4, olha lá. Se buscares a sabedoria, como a prata, olha aqui. Olha o que Deus está falando para você. Se você buscar essa sabedoria que eu tenho para te dar, da mesma forma que você se empenha no teu trabalho, vou ler de novo, verso 4. Se buscares a sabedoria como a prata, ou seja, se você buscar a palavra de Deus, a palavra da inteligência, da mesma maneira que você corre atrás de dinheiro, se você se empenhasse para a obra de Deus, da mesma forma que você se empenha no teu trabalho, se você cumprisse o horário da mesma forma que você cumpre no teu trabalho, se você cumprisse com as suas responsabilidades da mesma forma que você cumpre para o seu trabalho, porque o seu trabalho é o que te dá sustento, é o que te dá prata. Mas a sabedoria está aqui, que vale mais que a prata, só que a gente lida como com ela. Se buscares a sabedoria como a prata, e se a esquadrinhares como se faz a procura de tesouros escondidos, olha o que ele está dizendo, é forte isso. Então se você fizer isso, se você passar por esse caminho todo aqui, e temer, verso 5, então entenderás o temor do Senhor Jeová, e acharás o conhecimento de Deus. Quer conhecer Deus? Falei aqui agora. Você quer amar Deus? Você quer se entregar para Deus? Você precisa conhecê-lo. Quer conhecer a Deus? Está aqui, ó. Acabou, está aqui. Ou seja, para eu conhecer Deus, eu preciso buscar a sabedoria. Como eu busco a prata, como eu busco o dinheiro. E se a esquadrinhares, como se faz a procura de tesouros perdidos, ou seja, se eu procurar a sabedoria e esquadrinhar, olha aqui, a sabedoria é um compêndio, lembra que eu falei? É uma biblioteca. Isso aqui é o quê? O que é a Bíblia Sagrada? O que contém a Bíblia? Não. O que contém a Bíblia? 66
livros. Se eu esquadrinhar a sabedoria, como se faz a procura, verso 4, como se faz a procura de tesouros escondidos. Ou seja, se eu falar para você que tem 1 milhão de euros escondido aqui nesse lugar, e é seu quando você encontrar, meu irmão, não sobra nada aqui nessa igreja aqui em um fim de semana. Porque você vai esquadrinhar isso aqui, procurar em cada canto. É o que ele está te dizendo. Se você, faça isso com a fonte. Esquadrinhe a fonte. Da mesma forma como você faria se estivesse procurando 1 milhão de euros escondido em algum lugar. Aí, se você fizer isso, então entenderás o temor do Senhor Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Ou seja, quer conhecer a Deus? Busque em Cristo. Vá na fonte. Vá na fonte. Vai na fonte. Busque o entendimento disso para você poder aplicar na tua vida. E eu não posso te ensinar isso, porque eu não sei qual é o teu temperamento, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei onde você tem mais facilidade, onde você tem mais dificuldade. Você que tem que saber, para você poder falar para Deus, para você poder clamar para Ele, para você poder procurar em oração: Senhor, me ajuda. Aí Ele vai começar a falar: olha só, o fulano está me procurando, o fulano está esquadrinhando. E aí aí o seu relacionamento com Deus vai começar a mudar. Lembra um dia que eu falei aqui que pregação de domingo só não te deixa morrer? É isso? Mas é isso. Você tem que vir aqui, você tem que vir aos domingos, você tem que vir às sextas, você tem que. Mas é como se você se alimentasse de alface. Para sempre. Você não vai morrer. Só que não é o suficiente. Você precisa esquadrinhar para entender Deus, para conhecer Deus. Porque a pregação que é pregada aqui no domingo é para você se entender. A palavra que é lançada lá no púlpito domingo, ela fala mais, ela também fala de Deus, mas geralmente ela fala mais sobre você do que sobre Deus. Por quê? Porque é para mudar você. É um sermão. Ou seja, eu vou falar para você: ovelha minha, não vai por esse caminho, não faça assim, não fale assado, não age assim, busca Deus. Esse é o sermão. Você não pode viver disso. Você tem que viver de esquadrinhar Deus e conhecer Deus na sua intimidade, entre você e Ele. Amém ou não amém? Porque o pastor não conhece você como Deus conhece você. O pastor não deveria conhecer você mais do que você mesmo se conhece. Mas é assim. A gente tende a... pastor, ora por mim aí. Olha aqui, já contei para vocês, eu vou contar de novo. Cada coisa. Tem uns crentes que olha. Se não fosse crente. Eu teve uma época que eu estava com o meu ministério, eu estava muito em evidência e eu recebia muitas mensagens pelo Facebook. Foi na época, eu devia ter uns 10 mil seguidores no Facebook, hoje eu devo ter uns 13 mil, 14 mil, mas como estava muito agitado na época, então eu recebi muitas mensagens. Até um dia que eu recebi uma mensagem assim: pastor, glória a Deus pela tua vida, assim, assado, estou passando por uma dificuldade. E eu, no início de ministério, sempre queria ajudar as pessoas. E aí, não sei o que e tal, pastor, não sei o que, minha vida está passando por isso e tal, não sei o que. E eu, amém, mano, não sei o que, vamos orar, Deus vai dar vitória e tal, não sei o que. Falei: pastor, faz o seguinte, pastor, faz um jejum aí por mim. Foi a gota d'água. Faz um jejum aí por mim? Eu trabalhava no hotel, eu nunca vou esquecer, eu estava no Rio de Janeiro, então eu trabalhava num hotel de alto padrão, então eu cuidava do hotel de São Paulo e do hotel do Rio de Janeiro. Só que eu ficava hospedado no próprio hotel que eu trabalhava.
Então, eu estava no hotel 6 estrelas, hotel espetacular. Tudo de bom e do melhor para comer. Vou fazer jejum? Para você, que nem conheço. Ah, irmã. Ô, irmã. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? É crente que nem se conhece. Como que pode eu fazer um jejum pela tua causa? Ah, mas Esther, depois a gente fala sobre isso. Está conseguindo compreender, irmão? Você tem que se conhecer primeiro. Você tem que conhecer as suas falhas. Você tem que conhecer o seu calcanhar de Aquiles, onde você é mais fraco, onde você é mais forte. Para você poder, aí, depois que se conhecer, você sabe o que é a sua oração? A sua oração, a nossa oração, qual que é a oração que faz efeito? A oração que tem efeito, ela é usada uma palavra grega para isso, que a oração que faz efeito é como ela é como um julgamento. Presta atenção. Ela é como um julgamento, onde nós temos um juiz que pode ou não conceder a nossa petição. Amém ou não amém? Nós temos um procurador que vai te acusar. O procurador, ele geralmente acusa. Amém? E tem-se um advogado, que é o de defesa, que é o que te defende. Então, o que é a oração? Estou resumindo aqui, simplificando, tá bem, irmão? Ela é como um julgamento, então você precisa de algo, amém ou não amém? Quem lembra da passagem do justo juiz lá da Bíblia? Você lembra? Então, olha aqui para mim. Você precisa de algo. Então você vai pedir para o juiz. Só que você pode chegar lá para o juiz, faz conta, tá bem, irmão? De qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, de tanga. Vou lá de tanga e camisa regata e colocar um chapéu e vou lá falar com o juiz. É assim que você vai falar com o juiz? Por que você fala assim com Deus? Presta atenção. Você pode chegar no juiz e falar para ele: então, senhor, olha aqui para mim. Preciso ter uma palavra contigo. É assim que você fala com ele? Então por que você fala assim com Deus? Existe uma vestimenta para você se apresentar diante de um juiz. Existe um palavreado para você se apresentar diante de um juiz. Amém ou não amém? Ah, pastor, mas a Bíblia vai falar que Jesus é meu amigo. Sim, ele é teu amigo, lá em secreto. Quando você precisar chorar, quando você precisar de um conselho, quando você precisar de um socorro, aí ele é teu amigo. Mas quando você vai entrar em petição com o Senhor juízo, aí é diferente. É por isso que Jesus disse: quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essas são regras. Porque a oração é como num tribunal. Então você vai falar, você vai expor os seus argumentos. E você vai falar para ele: Senhor, eu preciso disso, por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. E você vai usar as escrituras, e você vai usar a palavra, você vai falar: Senhor, a tua palavra diz isso, 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 isso e isso. Porque, Senhor, eu preciso dizer, porque na tua palavra está assim, assim, assado. Porque e aí você vai clamar. E aí você vai falar o que no final? Que aí é o detalhe. Em nome... Aí quando você fala em nome de Jesus, o teu advogado levanta. Meritíssimo, agora falo eu. Porque eu estive lá. Passei por o que ele passou. Sei como é difícil. Aí o seu advogado vai interceder por você. Enquanto o procurador está furioso. Vocês estão conseguindo compreender, irmãos? Porque olha aqui, o procurador da tua vida, certo dia se levantou diante de Jesus e foi para cima dele. Agora, se ele for para cima de Jesus com aquela técnica, imagina como que ele não faz no dia a dia da tua vida. Nada. Ah, mas Deus recebe. Deus não recebe, irmão. Sinto te informar, muita coisa Deus não recebe. E você acha que você pode fazer de qualquer jeito.
Você acha que você pode ofertar de qualquer jeito, jogar dinheiro na caixinha? Você acha sinceramente que Deus decidiu escrever um livro inteiro de Levíticos só dizendo regras e maneiras e formas e detalhe por detalhe, esse bicho pode, esse aqui tem que ser o fígado, esse aqui tem que ser a gordura disso, esse para você pegar a moeda e jogar dentro da caixinha? Você acha que Deus criou um parâmetro, um padrão, colocou Jesus na história, fez um tipo disso, fez um tipo daquilo para você pegar o seu dinheiro que sobrou? Ih, deixa eu ver se tem aqui um dinheiro qualquer aqui. Eita, tem uma moeda aqui. Eita. Mas Deus recebe? Não recebe, irmão. Não recebe. Não recebe. Amém ou não amém? Eu imagino Paulo. Paulo pegou isso tudo, pegou o Velho Testamento inteiro, eu já falei sobre ele aqui. Paulo pegou o Velho Testamento inteiro, aquele monte de papiro, aquele monte de rolo, estudou aquilo para poder criar uma doutrina, para sistematizar a nossa fé. Porque a nossa fé ela era bagunçada, era um pouco de judaísmo aqui, um pouco do que Jesus disse ali, um pouco do que os discípulos faliam ali, isso estava se perdendo. Então, é por isso que Deus vai falar, por isso que Jesus vai falar que Paulo é um vaso muito precioso. Por quê? Porque ele conhecia o Velho Testamento todo. E aí ele poderia sistematizar aquilo tudo e transformar no Novo Testamento. Para nós podermos compreender. Para doutrinarmos. Eu imagino Paulo fez um trabalho de uma vida. Para você pegar o dinheiro aqui assim, jogar na caixinha e falar, Deus recebe. Amém ou não amém? Alguém tem alguma dúvida? A hora é essa. Ô, irmão, queria terminar hoje. Tem mais um bocadinho ainda. Tá pensando aí na dúvida? Vamos fazer uma prova então, já que você não tem dúvida. Posso passar aí? Anota aí, vai. Questão 1. Quem aprendeu alguma coisa hoje? Amém. Então paramos aqui. Quando você compra um produto novo, quem aqui já comprou alguma coisa nova? Aí chega lá pela internet, ou então você vai lá buscar uma caixa. Amém? Uma caixa. Aí você vai lá todo animado, né? O sanguíneo já se corta abrindo a caixa. Que ele já não espera. Ele já mete dentro. O sanguíneo é assim. O melancólico vai lá buscar um X-Ato. É, né? Ela tá vendo? Vai buscar um X-Ato. O sanguíneo já se rasgou todo, a caixa já não tem mais caixa. Sanguíneo é assim. É. Aí tira lá o produto. Aí coloca lá em cima da mesa. O sanguíneo já quer botar para funcionar. Aí coloca o braço no lugar da perna, coloca a mangueira de saída onde é a mangueira de entrada, né? E tal, e isso aqui, aí liga lá perto no botão, o negócio aí para. O melancólico não, ele vai, pega o manual. O que eu quero dizer com isso? Peça por peça, parafuso por parafuso. Ah, isso aqui tem que ser aqui. É quando chega o móvel da IKEA, não é? Não é assim, né? Né? O móvel da IKEA é assim, né? Que a gente faz, né? A gente abre a caixa, eu faço assim, pelo menos. E nem sou melancólico, mas tem que ser, porque senão eu já meto o pé, rasgo tudo. Aí você coloca aqui, né? O Lucas que me ajuda a montar as coisas lá em casa. Coloca todas as peças assim na parede, não é? Saquinho de parafuso põe aqui, para não perder, né? É assim que a gente faz, né? Geralmente, né? O sanguíneo não. O sanguíneo compra uma mesa e monta uma cadeira. E sobra um monte de parafuso
E aí, aí senta, fica. Tá certo, vai assim mesmo. Amém, glória a Deus. Porcaria, de não como mais compro. É assim. Olha, presta atenção. A gente leva a nossa vida cristã meio assim. A gente não quer saber do manual. A gente ora de qualquer jeito. A gente pede de qualquer jeito, a gente oferta de qualquer jeito, a gente vem na igreja de qualquer jeito, a gente toca de qualquer jeito, a gente faz tudo de qualquer jeito. E quer que aquela mesa não seja uma cadeira. Vocês não conseguem compreender, meus irmãos? A gente tem que ser com as coisas de Deus mais rigoroso, mais preocupados. Se existe aqui um manual, eu tenho que entender esse manual, sabe? Não pode ficar parafuso solto. O parafuso solto na tua vida é um problema que você demora anos para passar. O parafuso solto na tua vida é uma luta que não acaba nunca. Vamos ser um pouco mais pragmático com as coisas de Deus. Porque senão você vai viver uma vida sem entendimento de quem Deus é, de quem Ele pode fazer, e vai viver uma vida de derrota. É a história daquela mulher que eu já contei, vou contar de novo para a gente encerrar. Essa história é real. Uma mulher na Inglaterra, uma senhora, vivendo uma vida assim difícil, morreu todo mundo, o marido morreu, os filhos morreram, e ela já assim, já não tinha dinheiro, já à beira da falência, a ponto de passar fome, até que ela foi receber uma equipe de televisão lá na casa dela, que ela morava, era uma dessas casas inglesas grandes e antigas e tal. Foi uma equipe de televisão lá fazer uma matéria com ela, porque ela vinha de uma família tradicional, etc e tal. Essa história é real, eu só esqueci o nome dela. E aí foram lá, e colocaram lá a câmera e senta aqui, fulano de tal. Ela sentou aqui e tal. Ah, que legal, tem um quadro bonito aí atrás, fica aqui. E aí colocaram a câmera de TV aqui, fizeram a entrevista com ela e tal. Ela contou lá as mazelas da vida dela, que ela estava quase morrendo, estava passando fome, blá, 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 blá. E publicaram lá, e saiu na televisão a história dela. Até que uma pessoa estava assistindo e falou: ei, eu conheço esse quadro. E aí foram na casa dela, aquele quadro valia não sei quantos milhões de libras esterlinas. E aí foram lá e falaram para ela: que quadro é esse? Ela falou assim: isso é uma velharia que estava aí já há muitos anos, do meu bisavô, que passou para o meu não sei quem, que está aí há muito tempo. E perguntaram: mas você viveu uma vida toda na pobreza, uma vida toda de miséria, com 1 trilhão de libras esterlinas atrás na sua mesa de jantar. Quando a gente vive uma vida cristã com parafuso solto, sem ler o manual, é como essa senhora, a gente vive uma vida de miséria, tendo uma riqueza atrás de nós, nos esperando. Tendo todas as maravilhas do céu e da terra à nossa disposição, e a gente vive uma vida de miséria. Por quê? Porque não sabemos que aquele quadro é valioso. Fique de pé em nome de Jesus. Separa a sua oferta aí. Vamos ofertar na casa do Senhor. Aprendemos já que não há culto sem oferta. Se não tem oferta, não é culto. Amém ou não?